Amém. Boa noite. É sempre bom, né? Eu gosto de lembrar e agradecer a Deus pela sua vida e aqueles que fazem o seu depósito online e que mandam o comprovante para mim, né? Há pessoas que gostam de fazer isso, né? Eu respeito e acho importante, né? Estar sempre agradecendo. Então, no seu zap lá, eu também sempre coloco uma mensagem. Nunca é igual, né? Não é uma mensagem colada, mas algo que Deus me inspira ali na hora para te motivar, para te incentivar, para dizer, vamos caminhar junto. Então, se nós estamos prosseguindo, é porque tem a sua participação que está nos assistindo. Existem pessoas que não são membros da nossa igreja, mas ofertam. É interessante, existem pessoas que não são cristãs, e ofertam também aqui nessa igreja. Então, fica para nós ainda um compromisso ainda maior, né? Nós que estamos participando, que estamos juntos, né? E que estamos próximos aí de tudo que Deus está fazendo. Nós estamos estudando o livro 13, capítulo 13 de Atos, e vamos prosseguir na semana que vem, nesse mesmo capítulo. Mas hoje, por ser a ceia, a gente traz uma mensagem mais cristocêntrica, voltado para a questão da cruz, né? Então, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 13 em diante, a história o personagem principal já não é mais Pedro, agora passa a ser Paulo. Se você não tinha observado, você vai começar agora a ver a história contada aí de Paulo. Então, a mensagem da cruz tocou profundamente a Paulo, e ele foi alguém que pregou constantemente a cruz, ele vivia a cruz, né? Então, quando ele falava da cruz, ele contava o quê? Da sua própria experiência. Está em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, eu não estou aqui com o capítulo, né, mas não consegui aqui. Versículo 22 e versículo 23, você pode me acompanhar? Que diz aí, são eles hebreus? Eu também são eles hebreus? São israelitas? Eu também, são descendentes de Abraão? Eu também. O que nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, um desabafo do apóstolo Paulo, diante da situação que ele está enfrentando. E aí ele vai começar a falar do que ele está passando por abraçar a cruz. O que ele está passando por ele, 2 Coríntios 11, né? Ok, obrigado. 2 Coríntios 11, é o motivo pelo qual ele está abraçando a cruz. Ele vai dar o seu testemunho, né? Então, o que nós podemos assim observar, que ele não foi somente alguém que pregava a cruz, mas alguém que vivia. E aí ele vai dizer, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, né? Eu ainda mais, trabalhei muitas mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro.
Se devo mergulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado num cesto e escapei das mãos dele. Vamos fazer uma oração? Você pode fechar os seus olhos em agradecimento ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, que nesta breve reflexão, ao qual nós vamos participar da ceia, que o Senhor possa nos ajudar a entender qual é o nosso propósito. O propósito de abraçar essa cruz e entender que a vida com Cristo não é só de testemunhos, de realizações, de festas, mas é uma vida real, onde nós temos algumas marcas que vão ficando, mas essas marcas, elas não nos decepcionam, elas não nos separam de Ti, pelo contrário, ela nos aproxima ainda mais, e vai nos dando intimidade, e essa certificação de que o Senhor continua conosco. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um nessa noite, e que todos digam amém. Então, ele não apenas conhecia a morte substitutiva do Senhor, mas ele tomou a cruz do Senhor como sua própria cruz e sua experiência. E nós podemos visualizar isso em Gálatas capítulo 2 e em Gálatas 6. Você pode verificar comigo? Olha o que ele vai dizer. O apóstolo Paulo era capaz, de dizer isso. Por quê? Pela sua experiência. Está aí em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vai dizer: se fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim. Agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Paulo estava lá? Paulo era um daqueles ladrões que estavam lá na cruz? Não, é um ato simbólico que ele está dizendo, daquilo que ele vai estar vivendo, daquilo que ele vai estar praticando na sua vida a partir desse momento. O fazer morrer a sua natureza, para que a vontade de Deus possa se cumprir. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 17, ele vai novamente afirmar isso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então, é sobre este assunto que eu quero abordar nesta noite. Quais as marcas que você tem como servo de Deus? É muito comum você ouvir isso. Aconteceu uma coisa ruim comigo, com o irmão, eu me decepcionei na igreja, eu passei por essa situação. Às vezes, quando você senta ao lado de um cristão, e eu não gosto de conversar com cristãos assim, passa como se fosse uma coisa ruim. Paulo, em nenhum momento, quando ele está dando o seu testemunho, ele está dando um testemunho de um sofredor, de alguém que foi injustiçado. Ele está se sentindo honrado em passar pelaquela situação, porque ele é um servo do Senhor. Cada situação que você passa na sua vida é motivo para você glorificar a Deus, dizendo assim: eu sou um servo, uma serva do Senhor Jesus. Aleluia! É esse motivo, querido, que nos traz essa alegria, quando você não está olhando para a sua pessoa, quando você não está olhando para os resultados apenas, que eles virão naturalmente,
mas quando você entende que você é uma pessoa diferente, é uma pessoa especial. Martinho Lutero, ele debatia frequentemente quanto à incerteza e o diabo. Quem lê, sabe a biografia dele, você vai ouvir isso, né? Então, ele estava ciente de que somos facilmente enganados por uma história, do qual gerou o nome dele, São Martinho, que conta numa visão, que ele olhou para uma pessoa, achando que era Cristo, e quando foi olhar, não viu que tinha as marcas nas mãos e nem do lado. E conta nessa visão de São Martinho, que ele não sabia se era o Cristo ou se era o diabo. O que nós podemos ver nessa pequena ilustração? Que ter a marca de Cristo é essencial para todos os cristãos. Mas o que eu posso afirmar, querido, nessa noite, que nem todos os cristãos têm a marca de Cristo. Não tem a autenticidade, não tem uma vida de oração, não tem um mês que faz um dia de jejum, não para deixar de ouvir a voz do seu coração, para interceder por outro. Este é um assunto que nós vamos estar tratando em breve aqui, durante o mês na igreja, sobre intercessão, de você deixar um pouco as suas necessidades, que eu sei que são muitas, para começar a interceder pelo outro, para começar a impor as suas mãos, para começar a levantar um clamor, para que Deus possa ajudar. Eu acredito que através das nossas orações, muitas pessoas serão ainda libertas. Você crê nisso, amém? Então, querido, as marcas são cicatrizes que permitem que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Ela não é uma lembrança de algo ruim, diferente de algo que acontece conosco em um acidente, em uma cirurgia, né? Ninguém olha para uma cicatriz de uma ferida, de um acidente, e diz: olha, eu estou alegre por isso que aconteceu. Lógico que não. As marcas de Cristo é diferente, querida. São os momentos em que a sua natureza quer prevalecer, e que às vezes há prejuízo em você abrir mão de determinadas coisas, de você negar a si mesmo, de você dizer: se aquieta a minha alma, deixa Deus falar com você, deixa Deus agir, deixa Deus operar. Eu constantemente estou nesta luta, querido, dizendo: Senhor, que as situações do dia a dia, que agitam o meu coração, que me deixa inquieto em muitas situações, que eu possa aquietar a minha alma e deixar que Deus fale. E aí, quando eu pego essa história, esse testemunho do apóstolo Paulo, ele vai dizer: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Existe essa preocupação, querido? Ontem estava conversando com um pastor de uma outra denominação, estava dizendo para ele a minha alegria de saber que ali, em São Gonçalo, tem mais uma igreja que está pregando a palavra de Deus. Por onde eu passo, querido, as denominações que eu conheço, ou os pastores que eu conheço, são pastores compromissados, que têm a marca de Cristo. Eu faço essa oração: Deus, faça essa igreja prevalecer, que várias outras pessoas possam chegar aqui para esse lugar, que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas. Você sabia que no nosso culto de oração, culto online, tem várias pessoas que nos assistem e seguem, que são de outras igrejas? Qual é o propósito dos nossos cultos? É apenas de trazer membros para a nossa igreja? Não.
é também de divulgar essa palavra e dizer, assim como Deus está fazendo na minha vida, Deus vai realizar grandes coisas na sua, aleluia. Quando você tem esse testemunho no seu coração, quando você tem essa certeza, você passa a ser esse intercessor, essa preocupação. Quantas igrejas, irmãos, precisam das nossas orações? Quantos líderes estão desanimados? Quantas pessoas estão prostradas e que precisa de alguém com uma palavra de incentivo, não uma palavra de autoajuda? Hoje à tarde estava compartilhando, algo comigo mesmo, dizendo, Senhor, obrigado pela excelente membresia que nós temos aqui no Coelho. Uma igreja boa de se lidar, sabia? Uma igreja que o Espírito Santo está moldando e que as vidas estão sendo transformadas. Eu tenho agradecido ao Senhor pelas marcas que estão sendo forjadas nas nossas crianças, a marca do Cordeiro. Em breve, não somente os adultos, mas os nossos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, nós vamos ter uma igreja com uma bagagem muito forte, não só atual, mas as que virão, porque o trabalho de base está sendo bem feito. Então você que é um professor, você que é uma professora, você que se dedica, que entende essa função de pastorear as crianças, você também está permitindo a marca do Cordeiro na sua vida. Hoje eu não vou estar lá no culto, hoje eu não vou participar desse evento, mas vou estar colocando na vida daquelas crianças o compromisso. Você tem visto esse testemunho na vida do seu filho, da sua filha? Você tem escutado o que eles têm falado, o que eles estão aprendendo? Quer ver algo que você vai observar se o ensinamento é bom dentro da igreja? É quando as crianças querem vir para a igreja. A criança, ela denuncia quando há um problema dentro de casa, você sabia? Quando o ambiente entre o casal está agitado, naturalmente a criança, ela somatiza aquilo ali. A criança também demonstra quando a base da igreja, quando os ensinamentos da igreja são bons, porque elas têm desejo de estar onde? Na igreja. E a maior dificuldade dos pais é de tirar o filho da onde? Da igreja. Tem que ir embora já, não posso ficar mais um pouquinho. Como tem sido, querido, a nossa responsabilidade? A responsabilidade de ter essas marcas, de ter uma experiência de vida. E essa experiência, querido, não é contado no momento de uma crise financeira apenas, não é contado apenas de um problema familiar ou conjugal, de algo grande, mas nas coisas micros, nas pequenas coisas. Um testemunho às vezes simples que eu faço constantemente, eu vejo que o Senhor está comigo. Quando eu esqueço algo, quando eu perco algo, eu faço essa oração, simples, Senhor, aonde está isso que eu perdi? Não consigo achar, eu não sei o que acontece, na minha casa some muita coisa, será que acontece na sua casa? Gente, eu perdi uma luva, dentro da minha própria casa, e ainda não fiz essa oração, por ser uma coisa pequena, mas olha só que coisa interessante, eu estava, e eu quero mostrar isso para você, as marcas, os nossos testemunhos, não é só quando você é chicoteado não, irmãos, não é só quando você é preso, aqui era uma outra situação, uma outra realidade, pode ser que venhamos a passar por tudo isso, mas eu estou falando das coisas do nosso dia a dia. Ontem eu e a Cristo fomos um pouquinho além daquilo que era permitido devido ao horário, compromisso que eu tinha à noite, e nunca tinha acontecido isso,
Aconteceu lá pelo centro, mas não à distância. Eu senti que o pneu da bicicleta estava furado. E eu falei, Cris, o pneu está furado? Não, está macio. Eu falei, está furado. Está assim até bom, está furado. Eu parei, olha, eu não conserto furo de bicicleta há muitos anos, porque se eu tiver num ciclo eu paro, eu prefiro pagar, porque não tenho essa paciência não. E tem uma outra bicicleta que é um sistema diferente, né? Que quando fura tem um líquido dentro, é um outro sistema. Mas essa não, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Mas eu trouxe todos os materiais, não tinha lugar nenhum, né, para consertar, e foi eu lá consertar. E aí hoje minha esposa estava mostrando as fotos que ela tirou minha consertando. Eu falei, não acredito. Enquanto estou lá consertando, você está tirando foto, né? Aí eu consertei e saí todo feliz, Cris, vamos embora. Não é porque é um sinal de Deus, né, para voltar, nada disso. Eu falei, vamos embora por causa da hora e vai ficar apertado. Eu andei 500 metros e percebi que tinha algo diferente. Falei, não acredito. O pneu furou de novo. Gente, em questão de minutos. E eu e a Cris já tínhamos passado, quem tem bicicleta sabe, você passa a mão por dentro para saber se tem alguma coisa, né? Porque não adianta só apenas consertar, se ficam aqueles pedacinhos de arame, né? Entrar, vai furar de novo. Eu passei a mão, fiz tudinho, processo normal. E aí eu parei a bicicleta, passei a mão, não vi nada. E aí eu olhei, o furinho estava do lado do outro furo que eu tinha consertado. Falei, gente, será que eu estou com problema de visão? E eu falei assim, cara, você é muito... Eu não vou falar a palavra que eu falei para mim mesmo. Eu falei, não acredito que isso... E consertei novamente. Mas antes eu falei assim, não é possível, tem algo errado. Eu fiz uma oração, irmãos. Pastor, fiz uma oração. Senhor, me mostra aonde está esse negócio que está furando o pneu da minha bicicleta. Passei a mão, não vi nada. Montei a bicicleta de novo. Antes de encher, eu fui passando lentamente a mão no pneu, não vi nada. Enchi um pouquinho mais. Quando enchi um pouquinho mais, o arame estava para o lado de fora. Ele não ficou para o lado de dentro. Então, todas as vezes que está o pneu cheio, eu rodava e ele furava de novo. Eu falei, maldito, te achei. E aí nós voltamos à viagem. É coisa pequena, querido, para você, mas para mim foi muito importante, porque nós estávamos distantes e não tinha nada. E o que eu pude ver? Eu pude ver, querido, que no seu dia a dia, na sua história, você vai poder testemunhar o quanto Deus tem sido fiel. E lembro de um senhor que parou e falou, você quer ajuda? Falei, não, está tudo tranquilo, está tudo bem. Não sabia que meia hora depois iria parar. Qual o seu testemunho? Será que precisa ser simplesmente de um estado de CTI que você voltou à vida? Não. O testemunho de Paulo aqui, ele fala até de um sexto, irmão, que poderia ser vergonhoso, que teve que fugir 2 vezes. Fala de um náufrago, parece assim, que o cara só atrai azar. Não, ele está dizendo que a vida é feita de perigos, de lutas, mas o Senhor também está conosco todos os tempos da nossa vida, aleluia. Qual é a marca que você traz? Qual é a sua experiência que você tem da sua casa, de um momento em que você não teve algo para fazer, e você orou, e Deus multiplicou? Qual é a marca que você traz de testemunho de vida? É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você precisa ficar ali sendo um sofredor, e isso nós sabemos que vai acontecer naturalmente da nossa vida, mas eu quero chamar essa atenção, porque se você não trouxer a sua experiência,
E em muitas situações, entender que nem sempre você vai ter bons resultados, mas que aquilo ali serve para Deus trabalhar o seu temperamento, te dar o autocontrole, para você estar mais atento, para você estar observando. E aí nós vemos que essas marcas, elas são importantes, porque o morrer na cruz era algo muito comum naquela época. Mas morrer e ressuscitar precisaria ter provas. Uma vez que não tinha autópsia, o que tinha que ser feito? Tinha que mostrar o que de fato aconteceu. Veja aí o que está no livro de João, capítulo 20, versículo 20. Qual a primeira atitude de Cristo após a sua ressurreição? Os apóstolos estavam amedrontados, e com toda razão, né? Havia um tempo de muita tensão, os líderes estavam ali apavorados, eles não sabiam o que iriam fazer, não tinham recebido ainda a ordem final do Senhor Jesus, que iria trazer essa ordem para eles. Primeira coisa, Jesus chega para eles e diz assim: a paz esteja convosco. Essa também é uma das marcas, querido, que nós precisamos ter. Você sente paz quando tudo está bem? Não é novidade nenhuma para aquele que não é cristão. Mas ter paz quando as coisas fogem do controle é só para quem tem as marcas do Cordeiro. É aquela pessoa que diz: Senhor, eu não sei como eu vou fazer. E eu passei por isso uns 2 meses atrás. Não sei como vou resolver essa questão, mas está nas suas mãos. E Deus trouxe a provisão exata do que eu precisava para algo pessoal na minha vida. Mais uma marca que eu tenho do Cordeiro, de que ainda que eu tenha preocupação, querido, ainda que eu tenha os meus desafios, as minhas limitações, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a sua vida, Ele continua ao seu lado. Então, as coisas ruins, que naturalmente elas fazem parte da nossa vida, não é para te impedir, não é para te desanimar, não é para prostrar você, é para você se aproximar ainda mais do Senhor, e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Você que sabe que Ele está com você, você pode dar um glória a Deus. Versículo 20, Evangelho de João: tendo dito isto, depois de dar a paz, de acalmar os discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o quê? O Senhor. Qual foi a prova que Jesus estava vivo? As marcas. As marcas mostram a autenticidade do Cordeiro, que morreu e ressuscitou. Quando você conversa com alguém que conta uma teoria para você, você fica pensativo: será que isso funciona? Mas quando aquela pessoa, que não vai contar algo apenas teórico, mas vou dizer assim, vou contar a teoria, agora deixa eu te contar uma experiência. Aconteceu isso. Será que essa pessoa que você falou, falou a verdade para você? Você vai dizer: eu sei que ela falou a verdade, porque essa pessoa sou eu. Esse testemunho te dá a autenticidade de que aquilo que está falando, aquela pessoa também poderá ser influenciada. Veja, queridos, se o próprio Jesus precisou dar o seu testemunho de que Ele morreu, estava vivo, e isso trouxe paz, trouxe equilíbrio para aquelas pessoas que estavam ali totalmente desorientadas. Imagina você, quantas pessoas estão querendo ver Jesus Cristo na sua vida?
Quantas pessoas querem e precisam ver o testemunho de Jesus, através das coisas que você fala, das coisas que você faz, da maneira com que você vive. Não é uma utopia dizendo que tudo é maravilhoso. Se você ouvir um cristão dizendo assim, nunca fui açoitado, nunca passei por náufrago, o Senhor sempre está comigo em todos os momentos, nunca tive dúvida, não é verdade. Esse cristão não é autêntico. O cristão autêntico, ele é um cristão da vida real como você. Eu entendo o que você está passando. Não tem coisa pior, querido, que quando nós estamos num momento difícil e a pessoa chega para você e diz, faz isso não, rapaz, tenha fé. Mas não é questão de fé. É questão que você precisa abrir o seu coração. Mas quando você disse para aquela pessoa, eu te entendo, eu compreendo as suas lutas, e eu quero compartilhar essas lutas orando por você, essa pessoa vai observar que você é diferente, que você sabe que Jesus morreu, mas também Ele ressuscitou. O que as pessoas estão procurando em você, querido? São as marcas do Cordeiro. Não adianta você dizer que você é um cristão, se as pessoas não virem essas marcas, se as pessoas não observarem uma mudança de vida, uma confiança, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança. Se você compartilha os mesmos pensamentos, já acorda dizendo, o dia está difícil, só ouve desgraça, só compartilha coisas ruins, eu tenho insistido e falado isso demais na igreja. Você não é profeta de calamidade, meu irmão, minha irmã, você é profeta de bênçãos do Senhor. Profetas de bênçãos que eu digo não é falar simplesmente coisas boas, mas pregue a palavra do reino de Deus. Há lutas, mas também o Senhor está com você, amém? Há enfermidade, mas Ele cura. Há escassez, mas Ele envia as provisões. Porque trazer as coisas ruins, não precisa de pregador, ou precisa? Não precisa de Bíblia. O que o mundo precisa é saber que o Cordeiro foi morto, mas ressuscitou. Eu trago as marcas de Cristo, nas pequenas coisas, nas provisões. Qual a prova, querido, que tem para testemunhar que você está crucificado com Cristo? Sem essas provas, as pessoas não vão acreditar em você. E aí que está a nossa luta. É você dizer não para você mesmo. Você dizer, aquieta minha alma. Ansiedade. Eu trago uma palavra que você possa ter paz. Talvez você que tem passado lutas e à noite acorda sem saber o motivo. Algo está incomodando a sua alma. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que você possa transbordar da paz do Senhor, que Ele possa te visitar, que Ele possa falar com você em sonhos, que o Senhor possa mostrar para você o que você parou de fazer nessa caminhada, que essas marcas do Cordeiro foram sumindo aos poucos, e você hoje tem um comportamento como de uma pessoa normal. Um cristão não é uma pessoa normal. O cristão é uma pessoa especial. Quando falaram a respeito para Timóteo, a respeito dessas marcas, ele não acreditou. Tomé, ele teve dúvidas.
Ele falou: eu só acredito vendo. E aqui nós podemos ver no próprio Evangelho de João, capítulo 20, eu não vou estar pegando, só falando, citando para você, o que levou Tomé a ter essa dúvida. Primeiro momento, nós não sabemos o motivo, mas ele não estava com os demais discípulos. Não estava na hora certa, no lugar certo. E aqui fica uma grande lição para a nossa vida. Os cristãos se carregam a marca do Cordeiro. Precisam estar no lugar certo. Precisam ouvir as coisas certas. Precisam permitir ser discipulados. Quanto mais você não permite ser discipulado, ser acompanhado, você involuntariamente está dizendo: deixa eu viver a minha vida. Deus não quer simplesmente que você venha aqui aos domingos. Não é esse o propósito pelo qual Ele morreu na cruz. Deus quer que você entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Que ao chegar na casa do Senhor, tenha essa paixão tão grande, não porque chegou na casa do Senhor, mas porque tem vivido essa paixão cada minuto da sua vida. Tomé estava no lugar errado. Talvez é possível que nessa noite, mesmo você sendo um discípulo, tenha andado por caminhos e navegado por lugares que não deveria estar. Que o Espírito Santo possa revelar para você e que você possa retornar ao caminho do Senhor. Tomé também simboliza aquela pessoa que, mesmo sendo discípulo de Cristo, mas ainda não tinha as marcas, tinha dúvidas. É possível, pastor, eu, como cristão, ter dúvidas? É possível, querido. Mas à medida que você vai se tornando mais íntimo do Senhor, essas dúvidas, elas desaparecem. A única coisa que permanece é a certeza de que o Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Você pode glorificar a Deus? Todos os dias, pastor? Todos os dias. Até quando fura um pneu. Até quando a notícia não é boa. Tomé disse: eu preciso tocar. Eu preciso ver. E esse ponto é tão sério para o Evangelho de Cristo, que Jesus retorna novamente. Podia ignorar Tomé. Tomé, você não estava aí, problema é seu. Não vou mostrar nada. Perdeu. Só vou falar perdeu, a outra parte não vou falar não. Perdeu. Mas não. Jesus voltou novamente, especificamente para falar com Tomé. Olha aqui as marcas. É possível que nessa caminhada, querido, você foi minando a sua fé. Que Deus possa abrir o seu coração, que Deus possa aquecer a sua alma novamente. E que você possa fazer como eu tenho falado com você. O seu testemunho, ele acontece a partir do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. O meu maior testemunho que eu tenho na minha vida é todo dia que eu acordo pela manhã. Porque o acordar para mim é um grande milagre de Deus. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre isso acontecia com a minha vida. Dormia bem e acordava em um hospital, em um pronto-socorro, sem saber o motivo. Então, todas as vezes que eu acordo hoje,
a primeira coisa que eu aprendi é dizer obrigado, Deus. Obrigado, que eu não queria acordar essa hora, mas obrigado. Obrigado, porque eu carrego as marcas de alguém que me curou e que me libertou. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero fazer essa oração enquanto os obreiros, os diáconos, os pastores que vão estar me ajudando nesse momento. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Pai, esteja aqui com cada um dos nossos irmãos. As dúvidas, elas acontecem. Às vezes esquecemos tantas coisas. Tantas dúvidas passam na nossa cabeça. Às vezes achamos que Deus não está agindo pelo número de naufrágios, pelas preocupações, pelas 5 vezes que fui açoitado, pelas vezes em que os governadores se levantaram para me prender. Mas Paulo disse: devo mergulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Quanto mais você vê o quanto você é pequeno, querido, mais você está dizendo: Deus, eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. Eu sei que o Senhor está comigo. Vamos louvar a Deus. As nossas transgressões. Ele está com você, querido. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga Ele está com você. fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. O Senhor está aqui nesse lugar. Luz do mundo, A presença dEle está aqui entre nós. Aleluia. príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. O momento da ceia
É o momento de você fazer essa reflexão. E para quem é a ceia? A ceia é para aqueles que têm a marca do Cordeiro. A ceia é para aqueles que dizem: eu quero acertar a minha vida com Deus. A ceia é para aqueles que reconhecem e precisam do perdão de Cristo. Os elementos da ceia: o pão simboliza o seu corpo, de pureza, de santidade, de uma entrega, de uma vida separada. Você está separando esse momento para o Senhor. Erga esse pão e diga: obrigado, Deus, por eu vencer as minhas lutas, por eu negar a mim mesmo, mas também por reconhecer que algumas vezes eu cedi e falhei. Mas isso não anula esse momento, porque eu sei que ao confessar as minhas dificuldades, o Senhor vem e me perdoa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Erga o cálice. Esse elemento da ceia simboliza o sangue do Cordeiro, que enfrentou todas as dores, as piores dores, sem um único medicamento, que foi humilhado, estava no lugar certo, porque o único propósito é que a vontade do Pai fosse feita. Senhor, abre os olhos dos nossos irmãos nessa noite, que ao participar do cálice possa entender isso. A nossa vida não é só feita de coisas boas, mas Ele pode transformar até as coisas ruins em bênção. Aleluia. Mas se Ele não quiser, seja feita a tua vontade. Oh Senhor, que venhamos aprender essa grande lição, e assim nós vamos carregando as marcas do Cordeiro, e as pessoas vão vendo que cada dia mais nós não pertencemos a esse mundo. Pai, eu quero te agradecer por cada um desses irmãos que estão participando desse momento. Digno de ser glorificado é o Cordeiro de Deus. Que assim seja. Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que a bondade, que a graça do Senhor esteja atuando sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados.
Ele as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, cante, louve a Jesus. Da vida, Aleluia. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Jesus, Deus Emmanuel, Ele é o Deus conosco. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, Deus que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Sim, Senhor. Recebe o louvor, recebe a adoração do teu povo, Senhor. Porque nós te amamos, nós compreendemos, nós cremos no teu sacrifício por nós, por amor a nós. Entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Que não somente hoje, no primeiro dia da semana, mas que todos os dias dessa semana, cada atividade, cada palavra, onde formos estivermos, possamos estar prestando um culto a Ti, Senhor, de adoração, de louvor, com lábios, palavras de gratidão. Obrigado, meu Pai. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Preserva dos nossos corações essa alegria, essa fé, essa esperança, essa confiança, até que Cristo volte. Muito obrigado, Pai. Abençoe a cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar aqui representado, cada lar aqui presente, Senhor. Sê também com os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Que as Tuas bênçãos também cheguem a essa vida, cheguem neste lar. Essa é a oração que te fazemos, Senhor, com alegria, com gratidão, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu poderia estar em qualquer